tarde. Não, eu não escutei. Boa tarde. Fala para quem está do seu lado, seja muito bem-vindo. Eu quero com muita alegria também acolher você que está em casa, nos acompanhando por todo o sistema de comunicação, Canção Nova, rádio, internet, TV, enfim, que alegria ter você conosco. Estamos aqui vivenciando desde ontem o acampamento para as famílias. Tem sido os dias preciosos na qual Deus tem nos trazido muitas graças, bênçãos para a nossa casa, para a nossa família. Então a você que está em casa, o nosso carinho, a nossa gratidão, seja muito bem-vindo. E a você também que está aqui conosco, o nosso carinho, a nossa gratidão, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador, missionário da comunidade Filhos de João Batista, moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, 28 anos caminhando com Jesus, 23 dedicados ao ministério da pregação, 13 anos vivendo única e exclusivamente para a evangelização. Há 14, 15 anos eu era diretor de empresa, executivo de empresa, e foi quando Deus pediu que nós deixássemos tudo para viver apenas para evangelizar. Desta forma, em 13 anos, Deus já nos deu a alegria de pregar em centenas de cidades do Brasil, todos os estados brasileiros e também em alguns outros países. E com grande alegria, estamos aqui nestes dias na comunidade Canção Nova, que também faz parte do nosso sim, da confirmação do nosso chamado. Então, com grande alegria e com muito respeito, eu piso neste palco, onde já passaram grandes nomes, como o Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib e tantos outros pregadores. Então, com muito carinho, com muito respeito, a gente prega deste lugar, que é um desafio para nós, mas trazendo essa mensagem de dizer que ser família é muito bom. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem não me conhece, eu me chamo Edna Oliveira, sou pregadora, missionária, membro da comunidade Filhos de João Batista. Há 13 anos deixamos tudo para poder ajudar pessoas, casais, famílias a ter uma experiência com Deus. Faço um trabalho também direcionado às mulheres, no qual eu ensino toda a essência feminina, a feminilidade, trazer de volta essa essência dentro da mulher que o próprio Deus deu a cada uma de nós. Também fazemos um trabalho relacionado diretamente com famílias, no qual também mostramos para a família, ensinamos as famílias que mesmo em tempos difíceis, mesmo nos dias que hoje assolam gravemente a nossa casa, a nossa família, ainda assim é possível ser família, ainda assim é possível dizer que ser família é bom demais. Nós somos casados há 22 anos e temos 2 filhos, como vocês viram, o Benjamin de 10 e o Juan de 18 anos. E é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês. E o tema da nossa pregação de agora é: e se o vinho vier a faltar? Vamos repetir isso? E se o vinho vier a faltar? Não, você pode fazer melhor, vamos juntos? E se o vinho vier a faltar? Abra sua Bíblia conosco, por favor. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, pergunta para essa pessoa passar vergonha: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Ficou em casa, na estante? Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Quem está com a Bíblia e achou, dá glória a Deus. Quem está com a Bíblia, mas não achou ainda, fala misericórdia. Tem gente tomando um couro da Bíblia, que a gente está vendo aqui de cima. E quem está sem Bíblia, fala socorro. Pega essas almas, Jesus. Então me ouve, eu vou lendo. Diz assim: 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como veio a faltar vinho, Maria, a mãe de Jesus, foi até ele e disse: eles não têm mais vinho. Jesus então respondeu: mulher, o que isso compete a nós? A minha hora ainda não chegou. Maria então se dirigiu aos empregados e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus,
que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus então ordenou aos empregados: enchei as talhas de água. Eles encheram-na até em cima. Tirai agora, disse Jesus, e levai ao mestre-sala. E eles então levaram. Logo que o mestre-sala provou da água tornada em vinho, não sabendo de onde era, embora os empregados soubessem, chamou o noivo e lhe disse: é normal, é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, serve-se o vinho menos bom. Porém, tu guardastes até agora o melhor vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus que realizou-se em Caná da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Não, se é para a palavra de Deus, pode ser melhor. Aplauda de verdade. Meus irmãos, o trecho do casamento, da narração do milagre, do casamento das bodas de Caná da Galileia, é do conhecimento de todos nós. Por diversas vezes, essa leitura, este evangelho cai na nossa liturgia durante o nosso ano. E quantas são as vezes em que nós já escutamos várias explicações acerca da falta do vinho? E é claro que por nós sermos um povo ocidental, talvez a gente olhe e pense: tudo bem, faltou vinho, e qual é o problema nisso? Por nós sermos um povo ocidental, a falta de vinho representaria, no máximo, o fim da festa. Acabou o vinho, acabou a bebida, vamos todos embora. Mas para os judeus da época não era bem assim. Uma festa de casamento naquela época, ela poderia durar de 2 até 7 dias, dependendo das condições dos noivos. E então era algo que representava a hospitalidade dos noivos, porque os noivos estavam presentes de 2 até 7 dias, celebrando, festando, comendo e bebendo com seus convidados. Logo então, se faltasse o vinho, representaria uma grosseria, representaria uma falta de hospitalidade, representaria como se estivesse mandando os convidados embora. Ou seja, muito mais do que o vinho representar a alegria, o vinho aqui também representaria uma vergonha pública, representaria uma desonra pública. Ou seja, imagina você, não, pensa comigo, você vai até uma festa de casamento e de repente no meio da festa alguém chega e fala para você: olha, a festa acabou porque não tem mais comida, não tem mais bebida. Como é que você sairia do casamento? Pensa comigo. Você sairia dizendo: está vendo? Que povo que não comprou comida suficiente, que povo que não comprou bebida suficiente. Ou seja, seria uma vergonha para aquele casal. E então eu acho bonito quando a Bíblia vai deixar frisado que o primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento. Isso prova para mim, para você, isso prova para nós que Jesus se preocupa com a família, que Jesus se preocupa com o casamento. Ou seja, o vinho significa falta de alegria, o vinho seria uma vergonha, o vinho seria uma desonra. E a pergunta que hoje a gente quer fazer é: quais são os vinhos que hoje têm faltado na nossa vida? Quais são os vinhos que hoje têm faltado na nossa família? O vinho aqui, ele pode ter várias representatividades. Talvez para cada um de nós que está aqui, talvez para cada um de nós que está em casa, você que está nos acompanhando agora, talvez o vinho hoje seja um diagnóstico de doença. Talvez o vinho que está faltando na sua família seja o diálogo, seja o perdão, talvez seja o marido voltar, talvez seja um marido mais carinhoso, talvez seja os seus filhos voltarem a deitar no seu colo. Talvez o vinho para você também seja você ter umas emoções equilibradas, seja ter ordem nas suas emoções. Ou seja, talvez o vinho que está faltando na sua vida seja o sonho que você abriu mão, os projetos que você abriu mão. Entenda, o vinho hoje para mim, para você aqui, ele pode ter muitos significados e muitos nomes. Talvez o vinho seja um filho, talvez o vinho seja uma faculdade, talvez o vinho seja uma pós-graduação, talvez o vinho seja abrir o seu negócio. Eu não sei qual é o vinho que está faltando na sua vida, mas fato é, todos nós ao longo da nossa vida, ao longo da nossa família, vamos sentindo ausências de vinho. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o vinho que está faltando na sua vida hoje? Não, abre a sua boca, pergunta para quem está do seu lado: qual é o vinho que está faltando na sua vida hoje?
E muitas vezes vale aqui dizer que dentro da nossa casa, uma das primeiras dicas que a gente pode olhar, olhando esse cenário, das bodas de Caná, seria que o mestre-sala negligenciou ali que estava faltando vinho. Nós podemos aqui ver que muitas vezes nós negligenciamos muita coisa em casa, deixamos passar muitas coisas dentro de casa, não olhamos com bons olhos quando começam a acontecer os sinais. Nós muitas vezes não percebemos quando começa a acontecer a falta de amor, a falta de perdão, a falta de delicadeza, e muitas vezes nós negligenciamos essa falta dentro do nosso casamento. Então a pergunta hoje é: todos nós, eu não sei o que te trouxe aqui, mas é fato que todos nós, embora nós tenhamos um Deus que nos ama, embora nós tenhamos promessas de Deus a nosso favor, embora a gente saiba que a família é um projeto de Deus, que Jesus se preocupa com a família, que Jesus se preocupa com o casamento, mas é fato que todos nós precisamos de uma graça, de uma bênção, de uma cura, de uma intervenção, ou talvez até de um socorro de Deus lá na nossa casa. Sim ou não? Sim ou não? Não, horrível, sim ou não? Mas vou perguntar: quem aqui, seja muito sincero, precisa hoje de uma graça, de uma bênção, de uma cura, de um milagre, de uma intervenção, ou talvez até de um socorro de Deus na sua casa, ou na sua família, ou na sua vida? Levanta a mão bem alto e diga: eu. Não, calma, vou repetir de novo. Somente quem precisa de um vinho novo, de uma alegria nova, de sonhos novos, de uma cura, de uma graça, de uma bênção, de um milagre, de um socorro, ou até de uma intervenção de Deus na sua vida, na sua família, levanta a mão bem alto e diga: eu. Ou seja, é fato que todos nós precisamos de um vinho novo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a pergunta da nossa pregação é: e se vier a faltar o vinho? E se a gente perceber que está faltando vinho? E se faltar o vinho, Eduardo? E se faltar o vinho, Edna? Eu já entendi então, lá em casa está faltando diálogo, está faltando amor, está faltando perdão, está faltando alinhamento, está faltando eu retomar os meus sonhos, está faltando eu retomar os meus projetos. Mas ok, eu já identifiquei isso. Mas agora a pergunta é: e se vier, o que eu preciso fazer? Dica número 1, repita conosco: não negligenciar sinais. Não negligenciar os... Não, pode ser melhor, repita conosco: não negligenciar sinais. Não negligenciar sinais. O que é isso? Vem conosco. Quando Maria foi até Jesus, a afirmação bíblica ela é muito clara. Maria chegou e falou: eles não têm mais vinho. Ou seja, o vinho já tinha acabado. E aqui houve uma negligência humana. De quem? Do senhor mestre-sala. Quem é o senhor mestre-sala? É aquele que comanda toda a festa. É aquele que deveria estar atento, dizendo: olha, estamos abrindo as últimas 10 garrafas de vinho. Opa, estamos abrindo as últimas 5. Opa, estamos abrindo as últimas 3. Opa, abriu a última garrafa. Ou seja, o mestre-sala, ele negligenciou um sinal. Ele não estava atento que o vinho estava acabando. Quem me ouve, diga amém. Amém. Horrível, quem me ouve, diga amém. Amém. Vamos trazer isso para a nossa vida. Quantos são as vezes em que nós também negligenciamos os sinais que o vinho está acabando dentro da nossa casa ou dentro da nossa família? Entenda, um casamento ele não chega ao fim de um dia para a noite. Nós atendemos muitos casais e quando o casal chega para nós dizemos: olha, nós vamos nos separar. Na verdade, a decisão do divórcio ou da separação foi tomada hoje. Mas essa separação, esse divórcio começou a acontecer há muito tempo antes, e nós fomos o quê? Negligenciando sinais, dizendo: não adianta falar, ele não muda mesmo, não adianta falar porque nada muda, não adianta falar porque nada acontece, então eu não vou falar, eu vou me silenciar. Mas o que você precisa entender? Você não fala, mas o coração sente. Aí acontece hoje, você não fala, mas o coração sente. Daqui a 30 dias acontece de novo.
novo, você não fala, mas o coração sente. Daqui a 60 dias acontece de novo, você não fala, mas o coração sente. Daqui a 3 meses, 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vocês vão chegar e vão dizer: vamos nos separar. Por quê? Porque está insustentável viver juntos. Mas entenda, o divórcio não aconteceu hoje, mas aconteceu há muito tempo antes, quando nós negligenciamos sinais dentro do nosso casamento. Quem está me ouvindo, diga amém. Acontece muitas vezes quando a gente não começa a ouvir o outro. Quando o outro fala uma situação e nós simplesmente falamos: ele está falando da boca para fora. Ou ela é pirracenta mesmo, é mimizenta, vive fazendo birra. Isso daí é mais uma coisa que ela está inventando. Gente, não. Sinais negligenciados hoje, amanhã se tornam muito maiores. Nós precisamos visitar todos os dias. Se alguém fala alguma coisa dentro de casa, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha nos apresenta uma situação, você começa ali a perceber, pela graça do Espírito Santo, que tem alguma coisa ali indo para o caminho errado. Nós não podemos negligenciar os sinais. Nós devemos sim parar, olhar e ficar atento para ver se o que nós estamos fazendo muitas vezes está causando tudo isso. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que a gente não consegue se analisar. O problema é que a gente sempre acha que o outro está errado e nunca nós somos culpados da situação. O problema é que a gente vive colocando 90% da culpa sobre o outro e não assumimos aquilo que nós carregamos. Mas aqui a gente precisa acender uma luz vermelha e estar alerta, para que a gente assim possa mudar o que precisa ser mudado. Quais são os sinais que hoje vem sendo negligenciado no seu casamento? Ele reclama sempre mesmo. O que está por trás dessa reclamação? Ele é assim mesmo, ele não gosta de conversar. Será que talvez ele não gosta de conversar porque você não para de falar? Será que talvez isso que você chama de o seu filho rebelde? Nossa, porque filho adolescente você sabe, dá trabalho, né? Filho adolescente tudo é rebelde. Será que isso que você chama de rebeldia não é falta de amor, não é falta de beijo, não é falta de abraço? Falta de colo. Talvez isso que você chama de cansaço. Talvez será que isso não são sinais que você precisa parar, descansar? Talvez, ou seja, tudo aquilo que vai amanhã arrebentar como a falta de vinho começou a ser gerado nos pequenos sinais que a gente negligencia. Então você não reza hoje, você não reza amanhã. Não, porque eu rezava o terço, mas hoje não deu tempo, amanhã eu rezo. Amanhã você não reza de novo, depois de amanhã você não reza de novo. Daqui faz 1 mês que você não reza mais. Você falta uma missa no domingo que vem você vai. Quando você vê, falta 60 dias que você não vai mais na missa. Ou seja, são os pequenos sinais negligenciados no dia a dia que vão levar a gente ao faltar o vinho, seja no nosso casamento, seja no nosso relacionamento familiar, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida espiritual. Ou seja, precisamos ficar atento aos sinais a todo momento. A nossa vida emocional, pessoal, profissional, espiritual, relacionamentos estão dando sinais. Fala para quem está do seu lado: esteja atento aos sinais. E se vier a faltar o vinho, repita comigo: não negligenciar sinais. Horrível, repita comigo: não negligenciar sinais. Não negligenciar os sinais. Dica número 2, repita comigo: manter a presença de Jesus. Entenda uma coisa: Jesus, a Bíblia é clara em dizer que ele já estava no casamento. Jesus foi convidado, ele já estava lá. Jesus não foi procurado apenas quando faltou o vinho. E qual que é o problema dos nossos dias? Muitos de nós procuramos Jesus apenas quando a barriga dói, quando a situação não tem mais jeito, ou quando eu já não sei mais o que fazer. Já tentei com todas as minhas forças, tentei de todos os meus jeitos, já não sei mais o que fazer. Então agora eu vou para a igreja e eu quero uma oração poderosa, eu quero uma novena milagrosa para me ajudar a restaurar o meu casamento. Entenda, o que vai restaurar o seu casamento não é novena poderosa, não é oração poderosa, mas é você manter a presença de Deus todos os dias dentro da sua casa. Pode aplaudir isso?
Mas aí a pessoa não reza, a pessoa não jejua, a pessoa não caminha na igreja, a pessoa não paga o dízimo, a pessoa não tem um altar em casa, a pessoa trabalha demais, a pessoa não beija, a pessoa não abraça, a pessoa não é carinhosa, a pessoa não é gentil, mas depois vem querer que Deus restaure o seu casamento. Entenda, Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas, e pessoas restauram casamentos. Por que, Eduardo? Para que um casamento seja restaurado, eu preciso primeiro mudar o meu comportamento, mudar o meu caráter, pedir perdão, liberar perdão de maneira genuína, alinhar o futuro para frente. É assim então que um casamento é restaurado. Jesus já estava presente dentro daquele casamento. Ou seja, se o vinho está faltando, você precisa urgentemente voltar para a presença de Jesus. Coloca Jesus na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Quem está me ouvindo, diga amém. Segunda coisa dentro disso que me chama a atenção: acabou o vinho. Eles não ficaram conversando, eles não ficaram com conversa fiada, eles foram falar com quem poderia resolver o problema. O que é isso? Para de contar da sua vida para quem não pode ajudar você. Silencie a sua vida. O silêncio protege o milagre. Aprenda a chorar na presença de Jesus. Vai reclamar com quem pode te ajudar, porque se você procurar a pessoa certa, Ele então vai te ajudar. Diga amém. Então não adianta ficar reclamando do marido com a sua mãe. Não adianta reclamando do marido com a sogra, com as amigas, no clube de futebol. Não adianta. Silencia, aprenda a se silenciar. O silêncio protege o milagre. Se você ficar contando os teus sonhos, os teus planos e os teus projetos para muita gente, vai dar errado. Mas muitas vezes o que a gente faz? Acontece a situação, em vez da gente recorrer ao Senhor, a gente buscar Jesus, a primeira coisa que a gente faz é comprar para manicure. Ou vai ter aquele famoso churrasco de família, que os homens ficam perto da churrasqueira e as mulheres ficam na cozinha, contando tudo o que está acontecendo dentro de casa. Gente, nós precisamos aprender a ter o silêncio de Maria, muitas vezes dentro da nossa casa, nós mulheres. E os homens precisam olhar São José como modelo, porque dessa forma nós vamos conseguir viver e experimentar e trazer Jesus o tempo todo para dentro da nossa casa. Porque se Jesus não está conosco, quando Ele chega nos últimos minutinhos ali do final do segundo tempo, nós vamos ter muito mais cansaço e dor de cabeça para resolver. Não deixe Jesus ficar fora da sua casa, traga Ele para dentro do seu lar. Nós precisamos deixar com que Jesus conduza nossas casas e as nossas famílias. Então dica número 2 é: mantenha a presença de Jesus. Dentro de manter a presença de Jesus, cuidado com o que você fala. Para de contar sonhos, projetos, milagres que ainda nem aconteceram. Você já sai espalhando por aí. Para de expor a sua vida em rede social. Para! Cuidado, cuidado. Eu sempre costumo dizer o exemplo, né? O maridão chegou em janeiro, estamos iniciando mais um ano. Aí ele sonha que em dezembro ou janeiro de 2027, ele vai pegar a família e ele vai fazer a viagem dos sonhos. Aí o camarada vai lá na agência de viagem, chega lá e fala assim: moça, calcula aí, pacote com hotel inclusive, aéreo, comida, bebida para eu, a esposa e 2 meninos. Aí a moça faz os cálculos. Tanto. Aí o camarada pergunta: parcela em quantas vezes? A moça fala: em 12. Ele fala: então pode parcelar, porque eu, a esposa e os meninos vamos viajar em janeiro do ano que vem. Aí o camarada vai viver 2026 inteiro economizando. O cara não gasta, o cara não come mais pizza toda semana, o cara não chupa mais açaí, o cara não come mais açaí toda semana. O cara está o quê? Economizando para realizar a viagem dos sonhos. Aí chegou o dia da tão sonhada viagem, diga amém. Amém. Aí a pessoa nem saiu do aeroporto. Ela pega o celular que ela posta, play nas férias. Aí o que já entra todo mundo comentando embaixo?
Tá podendo, hein? Tá rasgando. Mas a pessoa não viu o sacrifício que você fez. Ou seja, para de contar a sua vida. Quer mostrar a sua viagem? Mostra depois que você já voltou. O silêncio protege o milagre. Quando você aprender a silenciar, Deus então vai te conceder muito, mas muito, mas muito mais. Pode aplaudir isso. Repita comigo: não negligencie sinais. Mantenha a presença de Deus. Dica número 3, repita comigo: faça a sua parte. O que eu sou apaixonado pela Bíblia é que a Bíblia ela é cheia de sinais. E nós lemos no relato aqui das bodas de Caná, que vai dizer: havia ali 6 talhas. O número 6 na Bíblia representa o homem. Toda vez em que você vê o número 6 na Bíblia, está relacionando a parte humana. Isso desde a criação do mundo. O Deus criou o homem no 6º dia. Em Apocalipse, quando vai dizer do 6, também está relacionado ao homem. Ou seja, o que é fazer a sua parte? Para que Deus possa trazer o vinho novo na sua vida, é preciso você fazer a sua parte. O que é isso? Quer milagre? Você vai ter que fazer a sua parte. Você tem que rezar? Tem. Você tem que orar? Tem. Você tem que jejuar? Tem. Mas você também precisa mudar o seu comportamento. Você tem que ser mais carinhoso, você tem que ser mais gentil, você tem que beijar mais, você vai ter que perdoar, você vai ter que mudar o comportamento. Por quê? Porque se não fosse assim, o povo da igreja não teria problema dentro de casa. Se só rezar fosse suficiente, ninguém da igreja teria problema. E o fato é, nós estamos na igreja, a gente reza, a gente jejua, mas nós também temos problemas, sim ou não? E vou até abrir um parênteses. Qual que é o problema? Tem um bando de gente que reza até bastante, e que na igreja é uma bênção. Chegou o dia de ir para a igreja, diga amém. Chegou o dia de vir na canção nova, diga amém. Você mete a camiseta de Jesus, de Nossa Senhora, você mete um terço no braço, no outro braço, na perna, na outra perna, e você vem para a canção nova. Paz de Jesus, irmão, amor de Maria, ai que alegria. Só que quando você sai da porta da canção nova para fora, a Cinderela vira abóbora, e você chega na sua casa, você é pirracento, chiliquento, mimizento, vaidoso, você bate porta, você fala palavrão, você grita, você trata todo mundo mal. E talvez a sua igreja não, talvez a sua família não venha para a igreja, não é por falta de oração, mas é por culpa sua, que não dá testemunho dentro de casa. Então, ou seja, o milagre, para que possa acontecer, você também precisa fazer a sua parte. Fala para quem está do seu lado: escutei o seu nome lá em cima agora. Abre a boca, fala: escutei o Eduardo falando o seu nome. Porque é um bando de gente que vive dentro da igreja, mas tem muita gente botando nas costas de Deus aquilo que é responsabilidade sua. Deus, restaura o meu casamento, mas você não conversa com o marido, você não pede perdão. Deus, salva o meu filho, mas você não dá beijo, você não abraça, você não dá colo. Jesus, abre a porta de emprego para mim, mas você não faz um curso, você não se especializa, você é mal-humorado no seu trabalho, você não honra onde você trabalha. Deus, abre a porta de emprego? Não. Deus, ajuda a minha vida financeira, mas você gasta mais do que você ganha, você tem 3 cartões de crédito, está devendo em 4, ou seja, para que o milagre aconteça, precisa ter a parte de Deus? Sim, mas também precisa haver a sua parte. Fala para quem está do seu lado: vai dar um jeito na sua vida. A palavra oração sempre divide em orar e mais ação. Então é muito justo e válido a nós orarmos o tempo todo, nós rezarmos, mas também precisa da ação. A ação, gente, passa por uma decisão. A ação, ela vai passar pela decisão que você toma todos os dias quando você levanta da sua cama. Se você decide ser uma melhor mãe, você levanta de manhã e você decide: hoje eu vou ser uma melhor mãe, um dia de cada vez. Se você decide ser o melhor marido, o melhor pai, você levanta de manhã, ora a Deus,
clama a Deus e fala: hoje eu decido ser o melhor pai e o melhor esposo. Então nós precisamos o quê? Decidir ser diferente. Nós precisamos o quê? Olhar que nós precisamos orar, mas que nós precisamos agir. Senão de nada vai adiantar vocês participarem do acampamento, de nada vai adiantar vocês participarem da excursão que vocês vieram. Por quê? Porque vocês vão voltar para a casa de vocês e vão continuar tendo a mesma atitude que vocês tinham antes. Bata no seu peito e fala: eu preciso fazer a minha parte. Não, horrível, bata no seu peito e fala: eu preciso fazer a minha parte. Segunda coisa que me chama a atenção na narração que nós lemos é as talhas. E as talhas têm um significado, Milena, profundíssimo. As talhas, elas eram de pedras. Ou seja, quanto mais cavada, quanto mais talhada, mais profunda a talha ficava, automaticamente caberia mais líquido dentro dela. Pega essa revelação. Quanto mais forjado nós formos, quanto mais Deus nos forja, quanto mais Deus nos molda, eu sei que dói, eu sei que sangra, eu sei que chora, mas quanto mais moldado você for, quanto mais forjado você for, muitos santos da igreja chamam isso de deserto da alma, alguns santos da igreja chamam isso de aridez espiritual, outros chamam de noites escuras, noites traiçoeiras. O que é isso? É aquele processo que Deus está moldando, que Deus está forjando, e a gente chora e não sente, a gente grita e não sente, a gente reza e não sente nada, mas entenda, Deus está moldando você, porque quanto mais moldado, mais forjado, maior será o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, aplauda em nome de Jesus, aplauda, 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 aplauda. Repita comigo: eu preciso fazer a minha parte. E se faltar o vinho, repita comigo: não é sobre entender, mas obedecer. Eu acho engraçado, porque Maria foi e falou: eles não têm mais vinho. Jesus chamou os garçons e falou: pega as talhas de água, pega as talhas e enchei de água. Mas o problema não era a água, não tinha faltado água, o que tinha acabado? O vinho. Mas os empregados não questionaram, eles simplesmente obedeceram, e já que eles obedeceram, eles viram o milagre acontecer. Entenda, muitas vezes eu e você vamos caminhar com Jesus, e nem sempre nós vamos entender. Às vezes a gente reza, Ele não responde, a gente não sente nada, às vezes a gente não chora, a gente não arrepia. Isso não é esfriamento, isso é maturidade espiritual. Mas o que você precisa entender, você não pode desistir, obedeça. Se Deus hoje está mandando você avançar, avança. Se este ano de 2026 Deus está mandando você marcar o casamento, marca. Se Deus está mandando ter outro filho, tenha. Se Deus está mandando você empreender, empreenda. Se Deus está mandando você dar passos, dê passos. Você não sabe como vai acontecer, mas não é sobre entender, é sobre obedecer, porque se Ele está liberando a palavra sobre a sua vida, Ele está disposto a cumprir e a bancar para que tudo saia conforme Ele planejou. Pode aplaudir isso em nome de Jesus. Repita comigo: não é sobre entender, não é sobre entender, mas sim obedecer. mas sim obedecer. Quinta e última dica, repita comigo: se prepare para aquilo que Deus fará. Eu acho lindo quando vai encerrar a leitura e o mestre Sala prova o vinho. E o mestre Sala vai até o noivo e fala: é normal eles servirem primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão um pouco embriagados, então que se serve o vinho melhor. Tu, porém, guardastes o melhor vinho até agora. Ei, olha para mim. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Talvez você olhe e o vinho da sua vida já acabou. Você fala: não tem mais jeito, não tem saída. Talvez até mesmo você abriu mão dos teus sonhos, porque pessoas disseram: não vale a pena. Quem é você para conquistar? Quem é você para chegar lá? Eu quero dizer para você: aguenta firme, não desista. Traga a presença de Jesus para sua casa, para sua vida. Obedeça, não entenda, mas obedeça.
faça a sua parte, e então o melhor de Deus virá na tua vida. Pode aplaudir, pode aplaudir. Deus sempre nos chama, né? Prepara as talhas e eu vou transbordar, né? Deus, Ele faz transbordar além daquilo que a gente imaginou, além daquilo que a gente pensou. O nosso Deus não é um Deus limitado à nossa ciência humana. Ele é um Deus extraordinário. E Ele dá a cada um muito mais daquilo que a gente pediu, muito mais daquilo que a gente imaginou. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. E eu não poderia deixar de encerrar essa pregação sem, claro, dizer para você: leva Maria para sua casa. Como Mariano, como escravo Mariana, 18 anos, eu não poderia deixar de frisar a importância dela na palavra. Entenda, o mestre Sala não viu que tinha acabado o vinho, mas Maria viu, porque mãe sempre está atenta a todos os detalhes. Homem não, mas a mulher estar atenta. Então o que eu quero dizer para você: se faltou o vinho, leva a presença de Maria para sua casa também. Nós sabemos que ela não é deusa, ela não é mais do que Deus, e ela não tem poder de fazer milagres, mas Maria tem poder de intercessão. Ela foi e intercedeu, e Jesus então fez o milagre. Eu sempre imagino, a minha memória, ela é visual. Eu não sei como é que é a sua, mas a minha é. E toda vez em que eu leio este relato bíblico, eu imagino o casamento acontecendo. Eu imagino, vou pegar uma cadeira aqui. Eu imagino Jesus sentado no casamento, porque a Bíblia diz que Jesus estava convidado para o casamento. Eu imagino Jesus sentado no casamento, conversando com Pedro, Tiago, João. E estão ali conversando, falando como é que está o casamento, e como é que está legal, será que vai chover hoje, será que não? E Maria chega e fala: Jesus, eles não têm mais vinho. A Bíblia diz que Jesus olhou e falou assim: o que a gente tem a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. O que é isso? Jesus não estava autorizado pelo Pai a fazer milagre ainda. Mas mãe é mãe. A mãe não pede, a mãe? Quem é mãe? A mãe não pede, a mãe? Manda. Eu imagino Maria falando: ah é? Menino mal criado, peraí. Você vai ver o seu, viu? Mal criado. Não foi essa educação que eu te dei. Eu imagino Maria chamou 6 garçons e falou: vem cá vocês 6. 6 garçons grandão. Falou assim: vem cá. Tá vendo aquele homem ali, barbudo? Túnica vermelha, túnica branca, manto vermelho, barbudo? E os garçons: aham. Maria falou: cola nele e fazei tudo o que ele vos disser. Eu imagino Jesus sentado e os garçons assim. E Jesus: o que foi? E eles: e Jesus: o que foi? E os garçons falaram assim: olha, nós nem sabemos quem é você, mas você está vendo aquela mulher ali, de túnica branca, manto azul? E Jesus falou: sei bem quem é ela. E os garçons falaram: ela mandou a gente colar em você e fazer tudo o que você mandar. Jesus é Deus, amém? Mas eu imagino que nessa hora Jesus parou o tempo e Jesus fez uma reunião com o Pai. Ele falou: Pai, B.O. aqui embaixo. E o Pai falou: o que foi, Jesus? E Jesus falou: Pai, eu estou aqui no casamento em Caná da Galileia e acabou o vinho. E o Pai falou: você não tem nada a ver com isso. E Jesus falou: isso eu já sei. Mas Jesus falou: Pai, mas acabou o vinho. E o Pai falou: você não pode fazer nada, eu ainda não autorizei. E Jesus falou: então, Pai, mas a mãe colocou 6 garçons fungando meu cangote e dizendo para eles fazer tudo que eu mandar. O que eu faço? E o Pai: você não pode fazer nada. Mas Jesus falou: mas a mãe pediu. E o Pai falou: você não pode fazer nada. E Jesus falou: mas a mãe pediu. E o Pai falou: você não pode fazer nada. E Jesus falou: mas a mãe pediu. E o Pai perguntou: quem pediu? E Jesus: mamãe. E o Pai falou: filho, se foi a mãe que pediu, ela tem crédito aqui em cima,
Porque quando eu enviei o anjo Gabriel no quarto dela, ela era uma menina de 13, 15 anos, e ela não pensou 2 vezes antes de dar o sim dela. Então é verdade, você não estava autorizado a fazer milagre ainda, mas já que a mãe pediu, a mãe não pede, a mãe manda. Pode fazer o milagre acontecer. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. O que eu quero finalizar para a gente poder rezar: eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas pede para Nossa Senhora, pede para Jesus, Ele vai restaurar o vinho novo da sua casa, da sua família, do seu casamento. Eu me lembro que quando nós chegamos na comunidade, eu era executivo de empresa, a Edna, diretora financeira de outra grande empresa. Quando nós chegamos na comunidade foi em maio de 2013. Quando foi em agosto, setembro do mesmo ano, começou a passar na televisão propaganda daqueles panetone de chocolate, bem gostoso. E eu me lembro que o Juan Felipe tinha 6 anos de idade. O Juan Felipe estava tomando café na mesa em casa. E o Juan chegou e falou: pai, eu queria tanto um panetone de chocolate da marca tal. E os meus olhos encheu de lágrima, porque eu, como executivo de empresa, diretor de empresa, eu perguntaria para ele: quantos você quer? Eu ligaria na loja e mandaria trazer na hora. Mas eu, como missionário naquela situação, eu não tinha dinheiro para comprar um panetone para o meu filho. Os meus olhos encheu de lágrima. E o Juan falou: pai, eu quero muito um panetone. Eu não tinha resposta para dar. E aí o Juan falou: já sei, pai, eu preciso pedir para a mamãe do céu, não é? Falei: isso mesmo, filho, pede para a mamãe do céu. Ele saiu, foi para o quarto. Passou 3 meses, a gente foi pregar em Brasília, um encontro. Quando nós chegamos lá, nós pregamos o encontro. Quando acabou, o pessoal chamou a gente na frente para agradecer e falou: a gente quer te agradecer, o encontro foi uma bênção. A gente queria dar um presente para você, Eduardo, mas não apenas para você, algo para a sua família. A gente não sabia o que comprar. Nós fomos na loja tal e compramos um panetone de chocolate para vocês. O que eu quero dizer, pode aplaudir: a mãe está atenta a tudo. E eu finalizo dizendo: eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, aguenta firme, 2026 está só começando, mas eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família: o melhor de Deus virá, o melhor de Deus virá, o vinho novo virá, alegria nova, projetos novos, sonhos novos. Fica de pé e dá um glória a Deus, maravilhoso. O tempo de Deus não é o meu. Levanta seus braços lá em cima. Ele está preparando algo muito melhor. Declara isso, vai. Não vou ter medo, vou esperar, pois o melhor de Deus virá. De novo, vai. O tempo de Deus Não é o meu. não é o meu. Oh, oh, oh. Ele está preparando Algo muito melhor. algo muito melhor. Não vou ter medo. Não vou ter medo, vou esperar, pois o melhor de Deus virá. Eu quero ouvir você. O tempo de Deus não é. Ele está preparando algo muito melhor. Nós cremos nisso, Senhor. Não vou ter medo. Nós vamos esperar, Senhor, pois o melhor de Deus virá. O tempo de Deus não é o meu. Ele está preparando algo muito melhor. Não vou ter medo, vou esperar, pois o melhor de Deus virá. Com os seus braços levantados lá em cima,
Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te consagro eu te consagro todo este meu ano de 2026. todo este meu ano de 2026. Eu submeto a Ti Eu submeto a minha vontade, a minha os meus vontade, planos, os meus projetos, os meus a minha projetos, família, a minha família, casa, a minha vida casa, financeira, a minha vida a minha vida financeira, profissional, a minha vida os meus profissional, relacionamentos. os meus relacionamentos. Senhor Jesus, Senhor eu Jesus, quero hoje eu quero um vinho hoje novo, um vinho e novo. eu creio E eu creio que o melhor do Senhor que o melhor do vai Senhor chegar na minha vida. vai chegar Eu na minha acredito, vida. Eu acredito, eu creio, e eu declaro que 2026 que 2026 será o melhor ano da minha vida. será o melhor ano da Eu minha profetizo vida. agora Eu profetizo que agora 2026 que 2026 será o melhor ano da minha vida. será o melhor ano da minha vida. Amém. 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 Aplauda, 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 aplauda. Viva Jesus. Viva! O tempo de Deus Declara, vai. não